Coletiva com o técnico Léo Condé após a vitória contra a equipe do ABC por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Barradão. Tá. Porque tá tarde. Isso é a tensão do jogo que deixa o assessor assim. Mas boa noite, professor. Boa noite. Explica pra gente sua opção dos 11 iniciais, o que deu e o que não deu certo para você e as mudanças, né, até terminar o jogo com 2-0. A gente fez a opção em cima daquilo que a gente veio fazendo nos últimos jogos e estava dando certo, mantendo a estruturação com os 3 zagueiros, né, o retorno do Zeca, a equipe titular. E com isso, como o Zeca é um lateral mais construtor, a gente fez a opção de colocar o Mateuzinho como ala, para a gente ter um pouco mais de amplitude e profundidade. Pela sequência de jogos, a gente precisa rodar algumas peças, como foi a opção ali de colocar o Johnny, até para ele ter uma oportunidade de iniciar o jogo, estava entrando no decorrer dos jogos, entrou ali no lugar do GG, mas de um modo geral, assim, o adversário veio muito fechado e a gente não conseguiu agredir muito a linha de defesa deles. A gente ficou com a posse de bola, circulando muita bola, né, aquela circulação em U, né, sem agredir. Então facilitou muito o trabalho defensivo da equipe do ABC. Então a gente no intervalo já fez a correção de rota, digamos assim, já entendemos que a gente poderia ter um segundo volante com um pouco mais de distribuição de jogo, que é o GG, e ter um meia mais próximo dos 3 atacantes. E com isso a gente passou a ter mais posse de bola dentro do campo do adversário e encontrando o jogo entre linhas. A gente faltou agressividade para atacar a última linha de defesa deles, mas a partir do momento da entrada do Zé Hugo e do Castilho, a gente conseguiu fazer isso bem e fomos criando boas situações. Eu acho que o gol já poderia ter saído um pouco antes e principalmente no final do jogo, com a entrada do Railan, deu mais agressividade ali pelo lado direito e a gente conseguiu fazer os 2 gols e construir uma vitória muito importante no momento, assim, que a gente pode dizer que as equipes vão se estudando muito e vai ficando muito difícil você conquistar resultado positivo nesse momento da competição. Boa noite, Léo Condé. Primeiramente, parabéns pela vitória. Léo Gamalho recebeu o 3º cartão amarelo e não está disponível para a próxima partida. Yuri Castilho conseguiu fazer o gol contra a Ponte Preta, hoje fez um gol legitimamente anulado. E aí a pergunta é sobre essa vaga, né, que Léo Gamalho acaba cedendo por causa do 3º amarelo, se Yuri Castilho acaba sendo o reserva imediato. E eu também queria que você abordasse mais sobre Mateuzinho na ala esquerda e depois no segundo tempo como lateral, né? Isso foi sugestão, olhar técnico e tático do senhor, ou se ele já vinha atuando em outros clubes como ala e lateral também? Bom, o Yuri foi uma contratação que o clube conseguiu aí de última hora, um jogador que estava jogando Série A do Campeonato Brasileiro e ele não estava só compondo o elenco, ele era um jogador muito utilizado pela equipe do Cuiabá. Então, um atacante de muita movimentação, que pode fazer centroavante, pode fazer lado de campo, tenho certeza que vai nos ajudar muito e, nesse momento, naturalmente, ele é o substituto do Léo. É claro que a gente vai avaliar o próximo adversário e tentar montar a melhor estratégia possível. Em relação ao Mateuzinho, ele fez alguns jogos pelo Ipiranga de Erechim, no Campeonato Gaúcho, como ala, e em alguns momentos, alguns treinamentos, eu tenho colocado ele justamente pensando, porque como eu já citei em alguns momentos, a competição vai passando os jogos, as equipes vão se estudando e você tem que ir criando novas estratégias. Então, hoje a gente entendeu que poderia dar essa oportunidade para ele fazendo essa função. Ele já tinha feito contra a Ponte, né? Ele começou como meia, depois eu desloquei ele para a ala e depois terminou como lateral. No meu entendimento foi bem, por isso também que foi mantido nessa função.
Professor, boa noite, parabéns pelo resultado e pela liderança da Série B. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância do banco de reservas do Vitória nesse momento. A gente sabe que hoje finalizou a segunda janela de transferências, né, do futebol brasileiro, e hoje o Vitória conseguiu sua vitória com 2 gols de jogadores que vieram do banco de reservas, né, o Zé Hugo e o Giovanni Augusto. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de hoje em dia o Vitória ter esse elenco encorpado e te dar opções, né, para modificar o jogo no banco de reservas. Na verdade, assim, a gente não tem muito questão de titular e reserva aqui no Vitória nesse momento. É claro que tem alguns atletas que vêm sendo uma base da equipe desde o início, mas de um modo geral a gente sempre alterna, muda bastante, até para manter todos motivados e tentar extrair o melhor de cada um, de acordo com a estratégia de cada jogo, e também com o decorrer do jogo a gente vai tentando fazer uma leitura ali para tentar aproveitar o melhor de cada um, extrair o melhor de cada um. E o mais importante que a gente passa para eles, de fazer com que eles tenham o entendimento que todos são importantes. No dia a dia, nos treinamentos aqui, a gente dá atenção a todos, tenta fornecer a melhor qualidade possível de trabalho, não só com aqueles que jogam, mas também com aqueles que às vezes não jogam muito. E quando tem oportunidades, estão preparados, tanto do ponto de vista físico, técnico, quanto tático, e também com a cabeça boa. Condé, o Vitória nas últimas 3 partidas em casa, o Vitória venceu os seus jogos, mas apresentou muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma evoluída e não é à toa que conquistou as vitórias nesses 3 jogos. O que é que você pode fazer para que o time tenha uma regularidade e não sofra tanto, precise, né, fazer ali o resultado nos minutos finais da partida, como aconteceu em alguns jogos? Mas não é privilégio do Vitória, não. Quase todas as equipes na B aí, ninguém consegue fazer um jogo todo consistente. Nós somos líderes da competição e a gente oscila dentro dos jogos, como o Sport oscila, Novo Horizontino, Vila Nova, Criciúma. Então é uma competição muito equilibrada, não tem nenhuma equipe assim que... eu acho que a gente fica feliz pelo início aqui, que foi muito conturbado, onde o Vitória tinha 2% de chance de acesso. Hoje eu acho que deve ter aumentado um pouquinho o percentual. Mas os jogos vão ser difíceis contra qualquer adversário, os caras estão jogando a vida, jogam a permanência, então dificilmente a gente vai conseguir fazer um jogo inteiro agredindo o adversário o tempo todo. É importante, é claro que a gente sempre vai buscar melhorar a evolução individual, coletiva, mas a dificuldade vai ser até o final da competição contra qualquer adversário. Léo, na sua última coletiva pós-jogo diante da Ponte, uma frase me chamou a atenção quando você disse: erramos nas escolhas. Né? Hoje, pelo primeiro tempo, do jeito que foi, e você fazer logo 2 mudanças no intervalo, você pode também dizer que errou nas escolhas iniciais do jogo de hoje? Olha, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Pós-jogo a gente fazer algumas avaliações é fácil, mas a gente tem que tomar as decisões antes. Contra o Novo Horizontino, ninguém esperava da gente jogar da forma que a gente jogou e o jogo encaixou, né? E contra o Sport mais ainda, então a gente tentou manter aquilo que a gente foi feito. Em relação ao jogo da Ponte, talvez eu não sei qual contexto você entendeu, a gente errou muito nas escolhas do jogo em si. Eu acho que assim, os gols que a gente sofreu da Ponte não foi muito em razão da maneira que a gente jogou, porque a gente fez jogos assim e jogou bem. Foi mais nos confrontos individuais que a gente forneceu o cruzamento para a Ponte, não diminuiu o nosso confronto de área, que a gente, desde o jogo do Atlético Goianiense, que a gente perdeu o confronto de área e sofreu os gols aqui, a gente tentou corrigir isso contra a Ponte. Hoje eu ainda alertei na pré-eleição, a gente pecou. Mas assim, é claro que às vezes de repente a estratégia que você monta para determinada partida, ela não flui da maneira que você imagina. Hoje a gente pegou um adversário que estava muito bem fechado, que veio aqui defendendo muito bem, então não tinha por que manter os 3 zagueiros. Ali era a hora da gente sair daquela formatação, preencher um pouco mais o meio com o Giovanni e o GG. Então isso vai depender muito do que cada jogo vai mostrar, e também não sou o dono da verdade, em alguns momentos a gente erra nas decisões ali, mas hoje eu acho que não, hoje foi mais estratégia de jogo ali, a gente poderia até vencer o jogo jogando dessa forma, mas não tinha necessidade de manter, porque o adversário estava com as linhas muito baixas. Léo, boa noite. Boa noite. Além dos gols, né, Zé Hugo e Giovanni Augusto, eles vêm desempenhando um papel importante nessa equipe. Eu queria que você falasse como é que você enxerga o papel deles
dentro desse grupo do Esporte Clube Vitória? Dois jogadores importantíssimos. O Zé Hugo começou muito bem, né, a competição, depois teve uma queda, eu acho que muito em razão daquele período que ele ficou fora, que ele teve problema dentário, acabou de uma certa forma atrapalhando um pouco. É um jogador jovem que naturalmente vai ter oscilações, mas ele agora eu acho que está no momento que ele já vivenciou os dois lados, né, digamos assim, e está no momento de bastante equilíbrio. Então é um jogador que tem 1 contra 1, tem drible, tem velocidade, é um jogador muito importante para a gente. O Giovani, eu sabia que ele iria dar essa resposta, porque é um jogador de muito potencial, de muita qualidade, é um meia mesmo, que tem capacidade de achar o passe, de finalizar, de cruzar, chute. Então não tenho a menor dúvida que o Giovani vai ser um jogador muito importante nessa reta final aí de campeonato. Léo, boa noite. Johnny Lucas era um jogador que não vinha aparecendo nem durante os jogos, né? Nem entrando no segundo tempo, e hoje ele começou como titular. Você explicou que precisava rodar um pouco o elenco. Como é que você avalia a atuação dele hoje? Você pretende utilizá-lo mais vezes nas próximas partidas? Um jogador de boa qualidade, muito dinâmico. Talvez o jogo hoje ele se posicionou, a gente depois vai fazer algumas correções, ele se posicionou um pouco errado. Era para ele encostar um pouquinho mais no lado direito ali junto com o Matheus Gonçalves e o Zeca, e ele acabou meio que se marcando, né? Ele talvez até na ânsia de querer fazer muita coisa, e acabou jogando muito de costa em cima dos volantes, uma função que meio que é para o meia fazer. Mas é um bom jogador, e com certeza vai ter mais oportunidades. É mais a questão de ajuste, que acaba, o jogador que chegou tem pouco tempo, a gente acaba modificando um pouco ali também a dinâmica do jogo, e às vezes o jogador não se encaixa bem para determinada partida, mas é um jogador que na competição aí ele tem potencial e vai ser bastante utilizado. Quando fazendo já uma projeção para a próxima partida, nós conversávamos ali antes do jogo sobre como seria o comportamento do ABC, lanterna, se iria esperar o Vitória, acabou acontecendo em certa medida isso. Contra o Londrina, você acha que a tendência é ter mais espaços, ainda que o Londrina esteja também ali na vice-lanterna e também saiba do potencial ofensivo do Vitória? Então, vou te dar uma resposta um pouco parecida com a que eu falei antes do jogo. Depende muito da característica do jogo. Às vezes você espera o jogo de uma determinada forma e ele acaba se desenrolando de maneira assim, diferente daquilo que você imagina. Mas assim, essa equipe do ABC, né, nos últimos 2 jogos fora, contra a Juventude e contra a Vila Nova, eles saíram na frente, foram muito bem, foram agressivos. Hoje eles já vieram com a estratégia de 2 jogadores de força ali no ataque, né, o Fábio e o Jonathan, né? E o Paulo Sérgio de muita movimentação. Então eles baixaram as linhas ali, e com meia de muito potencial, que é o Matheus. Eu usei até na pré-eleção, eu comentei um exemplo para os jogadores, da gente ter cuidado com esses jogos. 2009 o Fluminense foi salvar na última rodada, né, do rebaixamento, e no outro ano, praticamente com o mesmo elenco, o Fluminense bateu o campeão brasileiro. Eu comentei que o elenco do ABC é um bom elenco, então a gente tinha que ter cuidado. Então esse jogo contra o Londrina, a gente sabe que os caras vão jogar a vida, a gente tem que ir para lá muito bem organizado. Vamos avaliar agora, junto com o departamento de análise, a melhor estratégia aí para a gente mandar a campo uma equipe bem estruturada e competitiva. Mas não vai ser jogo fácil, não. 2 questões. A primeira é que me chama muita atenção quando o clube divulga os bastidores. Conversando, aquela conversa final, chamando para orientar, fazendo aqueles últimos detalhes. E teve um jogo, agora eu não me lembro qual, que você disse assim, não vamos perder, não vamos dar chance para o adversário gostar da partida. E hoje o ABC teve essa oportunidade em alguns momentos de o Vitória deixar o ABC gostar das partidas, apesar do ABC não ter provocado tanto perigo ao time. Como é que faz para segurar agora a situação? Porque vem confrontos diretos nas próximas partidas de times que gostam de jogar assim como o Vitória, e a outra situação, você já tem um lateral esquerdo que já está chegando aí, o Edson Lucas já está aí. Você utilizou o Mateuzinho na lateral esquerda hoje pela ala esquerda. E aí, Mateuzinho continua? Você vai dar essa chance pro novo jogador que está chegando? Como é que vai ser toda essa situação? Bom, assim, a gente sempre tenta fazer um jogo com bastante imposição, principalmente jogando aqui no Barradão.
Mas é claro que, como eu falei agora há pouco, é quase impossível da gente fazer um jogo o tempo inteiro não tirando espaço do adversário e tendo posse de bola. Em alguns momentos a equipe se desgasta, aí tem o mérito do adversário também, que tem bons jogadores. Então, em alguns momentos o adversário acaba criando dificuldade pra gente, é meio que natural. A gente tem que tentar ir minimizando a cada jogo, mas a gente sabe que é muito difícil você ter o controle o tempo inteiro da partida, né? Até como eu já falei, até de uma certa forma um pouco repetitivo com vocês. Nossa equipe está sempre em construção, que é uma equipe que modificou muito de uma temporada para outra. Dentro dessa temporada, muitas trocas, então é muito difícil manter um jogo extremamente consistente. Mas, de um modo geral, o Vitória vem se mostrando uma equipe bem equilibrada e apresentando boas alternâncias, né? Não só do ponto de vista tático, mas dos atletas também. Em relação à lateral esquerda, a gente fez esse improviso com o Matheus. Mas nós temos o Felipe, temos o Marcelo, agora a chegada do garoto aí também, o dia a dia que vai mostrar, né? A gente, como eu sempre falo com os jogadores, às vezes a gente não consegue ser justo com todos, né? Que às vezes de repente tem 2 jogadores na mesma posição, atuando num bom nível, e você tem que fazer a escolha, às vezes até por estratégia, por questão tática, mas o campo é que vai mostrar pra gente, a gente vai sempre respeitar aqueles que estiverem no melhor momento. Léo, existe no futebol, existia uma tônica que se fala que time bom é aquele que a gente sabe os 11, do primeiro ao 11, né? A escalação acontece todos os jogos, mas isso tem sido modificado por alguns treinadores, inclusive por você. Hoje a gente vê a escalação com o Mateuzinho na ala esquerda, a gente vê a repetição dos 3 zagueiros, no outro jogo a gente já vê outras mudanças. Você acredita que o futebol, no geral, mudou nesse sentido? O que é que você acredita dessas alternâncias? Futebol não tem uma verdade absoluta, né? É claro que a gente sempre tenta ter uma base, e se essa base está te dando resultado, a tendência é você manter ela. Agora, é claro que o futebol brasileiro, com esse calendário nosso muito apertado, muitos jogos no intervalo curto, você acaba tendo que rodar, acaba tendo muito desgaste, lesão, cartão. Então, assim, a gente acaba tendo que mudar muito em razão disso, né? Às vezes, de repente, o Palmeiras não muda. O Palmeiras, ele vai de voo fretado, jogou, já acabou o jogo, já retorna. Às vezes, na Série B, você não consegue ter esse privilégio. E assim, mas mesmo as equipes assim que jogam Série A, às vezes muda, roda. Então, vai muito assim. E também, aí, da mesma forma, tem o outro lado. Poxa, o time está jogando da mesma forma, da mesma maneira, não muda. Por omissão a gente não vai pecar, a gente vai sempre tentar fazer o melhor, até porque a competição exige isso, a gente tem um pouquinho de experiência nessa competição, a gente sabe que ela vai se alternando muito ao longo da Série B, às vezes, raramente a mesma equipe que começa a competição termina, tanto quem sobe quanto quem cai, modifica muito. A gente vai tentando, digamos assim, ser meio que camaleão, né? Meio que se adaptando às circunstâncias que vai se apresentando cada rodada, cada jogo.